a alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita e pela TV Mundo Maior, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. A obra O Céu e o Inferno foi lançada em Paris em 1º de agosto de 1865, o 4º livro da codificação da doutrina espírita por Allan Kardec. Tem como objetivo explicar a justiça de Deus à luz do Espiritismo. Esta obra nos demonstra a imortalidade do espírito e a condição que ele poderá usufruir no mundo espiritual como consequência de seus próprios atos. Divide-se em 2 partes, a primeira parte é a doutrina e a segunda são exemplos. E hoje a gente recebe com muita alegria, muita honra, Leonardo Arruda. Seja muito bem-vindo, Léo. Olá a todos, Priscila, a todos que nos acompanham. Primeiro, muito obrigado pelo convite, é sempre uma alegria poder estar com vocês. Leonardo Arruda é de Limeira, São Paulo, expositor espírita, presidente do Centro Espírita Luz e Caridade, membro do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho Luz e Caridade e colaborador da Agenda Espírita Brasil. E hoje ele conversa com a gente vai refletir, sobre o livro Céu e Inferno. E, Léo, eu acho que a gente poderia já começar, com essa grande questão, porque na primeira parte que a gente falou aqui, Kardec, ele fez um exame bem assíduo, bem forte, comparando as doutrinas religiosas, sobre a vida após a morte. Ele falou muito de temas como céu, anjos, demônios, infernos, penas eternas, purgatório, enfim. E eu queria entender, qual o objetivo da obra, com que finalidade ela foi revelada para a humanidade, por meio dos espíritos, e se o céu e o inferno existem? Bom, Pri, a todos que nos ouvem também, é sempre uma alegria poder falar dessa obra, uma obra que por vezes nós percebemos um pouco esquecida, um pouco trabalhada, no meio espírita, e poder trazê-la, muitas vezes nós vamos percebendo ali que os próprios espíritas pouco conhecem ou não dedicaram tempo ainda a olhar para o significado dessa obra. Uma obra tão preciosa que nos traz grandes esclarecimentos do que nós encontramos na passagem da vida, mas também nos trazendo ali o balanço do que nós fizemos enquanto encarnados e depois da morte do corpo físico. É de fato olharmos como objetivo o mecanismo divino, a justiça divina, que todos nós estamos submetidos. E muito mais do que isso, através, como você mesmo nos trouxe, o olhar, pensarmos nós na imortalidade do espírito, não só pela teoria, mas também pela prática. Então, Kardec nos dá uma grande oportunidade de olharmos para a humanidade e olharmos para o progresso de nós mesmos com uma lente muito ampliada, E, Léo, se a gente for pensar, ele lançou esse livro em 1865 e a gente pensa, antigamente falava-se muito em céu e inferno, em punições, Qual que foi o impacto dessa obra com esse título, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo? Como é que foi recebida essa obra em 1865? Bom, eu acho que nós olhamos ainda aos dias atuais e ainda muitas vezes nós pegamos a nos perguntar sobre o que é o céu, o que é o inferno, e nós temos que voltar um pouquinho no tempo, quando a obra de fato veio a ser publicada, no momento em que a própria igreja vivia momentos difíceis, onde o próprio protestantismo estava batendo sobre pontos que a igreja defendia, sobre as crenças, sobre as vendas das indulgências, justamente num ponto em que a igreja estava comercializando, então, a salvação dos céus. Mas como nós olhamos nas entrelinhas espirituais, nós vamos percebendo que nada é pelo acaso.
quando, ao olhar primeiramente naquele momento que nós conhecemos como sendo o Alto da Sé, né? Da Sé, ali onde os livros foram queimados em praça pública, que Kardec vai enviar a Barcelona, então, os livros dos espíritos. Naquele momento, naquela oportunidade ali, em 62, quando é queimado os livros, Kardec talvez pensasse, e agora? O que será, né? Porque os livros foram confiscados, livro dos espíritos, né? Nós não chegamos ainda ao céu e ao inferno. Mas a espiritualidade estava a desenhar o que seria, aos dias de hoje, um marketing, a trazer um olhar muito mais para aqueles livros que antes, condenado pela doutrina católica, né? Agora então ganhando um novo olhar sobre a humanidade. Se a igreja colocava os livros no Índex de Roma como sendo o livro proibido da época, na sequência, em 1864, vinha então justamente a publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, nos falando justamente sobre a moral. Só que na sequência, Kardec então nos apresentaria, pelos bons espíritos, em 65, o livro O Céu e o Inferno. Nesse meio todo conturbado em que a igreja se encontrava. E é interessante que em 1863, antes da publicação, Kardec já tinha recebido uma mensagem que nós podemos acompanhar lá em Obras Póstumas, dizendo que de fato esse livro vinha para questionar alguns pontos da própria igreja, porque para a igreja tinha sido depositado muita responsabilidade, mas ele tinha deixado com que muitos crentes então tivessem perdido a crença. Imaginemos nós a perseguição que esses temas de fato não surgiram diante daquele momento, né? Falar de céu, de inferno, de anjos, demônios, penas eternas, iria totalmente contra, ou ia totalmente questionar pontos que a igreja defendia muito. Então foram momentos desafiadores, mas que Kardec se manteve firme diante dessa nova doutrina, né? Leonardo, e o que a gente pode falar aqui no Esferas da Vida hoje, em 2022, como que Kardec ele explicou o céu e o inferno, né, inicialmente no livro? Existem esses lugares? Bom, nós já sabemos que não existe, mas dentro da própria doutrina ainda nós temos muita dificuldade de entender o que significaria o céu ou o inferno. Nós temos que pensar ainda que naquele tempo, ainda dos reis, dos castelos, eles queriam continuar nessa riqueza. Então eles imaginavam que depois da morte, ou gostariam que depois da morte, eles continuassem vivendo naquela riqueza entre a paisagem, entre a natureza. E eles imaginaram e construíram esse céu, destinado para poucos. Mas aqueles que viviam numa condição inferior, que eles imaginavam estar sendo escravos ali, ou então sendo pressionados pelos reis, eles pensavam, bom, então nós vamos querer também viver esse céu no futuro, quando nós morrermos, como nós sairmos desse mundo. A pensar então que hoje nós estamos passando dificuldades e no futuro chegaremos a esse céu, como se fosse uma condição de estar no local físico. A doutrina espírita nos convida a olhar para o céu quanto para o inferno como sendo condições do nosso próprio pensamento. O pensamento que nós nos colocamos, então, a não mais olhar para um local físico, mas uma condição espiritual de cada um de nós, da nossa consciência. A pensar que pelas escolhas, pelas atitudes, estamos nós constantemente visitando os céus e visitando o inferno. Depende muito como nós temos nos colocado, porque como a própria doutrina nos convida, somos nós destinados ao destino ou ao futuro que nós mesmos vamos criando. Pensar em um local físico, para essas duas denominações, pensar em gozos eternos ou em penas eternas, nós estaríamos condenando a própria justiça divina. Então, se hoje nós reconhecemos Deus como sendo esse Pai bondoso, justo, misericordioso,
Não caberia dentro dessa justiça imaginarmos nós um local físico destinado a poucos e um local destinado a muitos, onde sofreria eternamente. Aonde estaria esse amor de Deus? Então vamos percebendo que o próprio avanço da ciência vai nos lançando um conhecimento muito maior do espaço. Antes imaginávamos então um céu limitado, um espaço limitado. Mas conforme vamos avançando na descoberta da própria astronomia, nós vamos vendo que os céus que antes limitados a 3, 5 ou 7 céus, vão se perdendo. E não mais um Deus distante no último céu. Somos agora convidados a olhar para um Deus que está perto de nós, no centro de tudo e não distante. Pena que as doutrinas que defendem o céu e o inferno não quiseram acompanhar a própria ciência. Como Kardec nos convida, se a ciência trouxer algo de novo que não falei, que os espíritos não trouxeram, sigamos com a ciência. E é justamente esse avançar da ciência que começamos nós a questionar as crenças e a questionar onde nós estamos e para onde nós vamos. Léo, mas quando a gente pensa, a gente lê o livro Nosso Lar, por exemplo, a gente assiste ao filme Nosso Lar, a gente percebe que as pessoas que não estão muito preparadas ou que tiveram alguma, enfim, com uma energia, como no caso do ator principal do filme, ele foi para o umbral. O que seria então aquele local, Porque às vezes as pessoas falam, o espírita só trocou o nome do inferno para o umbral. Mas esse umbral também é algo interno da gente, é uma energia, é a nossa vibração, que junto com outros espíritos desencarnados, vibrando na mesma frequência, a gente acaba se transferindo para o mesmo local espiritual. O que seria essa questão? Bom, nós estamos vivendo, enquanto encarnados, o nosso estado de consciência. E quando nós deixarmos o corpo material, é natural que nós nos encontremos no mesmo estado de consciência. Nós não somos bons aqui e seremos maus no plano espiritual. E nem temos que olhar pelos espíritos mais difíceis que conosco estão e a pensar que ao deixar o corpo material, o seu estado de consciência mudará. Então, quando nós olhamos para o umbral, é um estado de consciência que nós já estamos vivendo. Apenas estaremos nós sem o corpo, mas presos àquilo que nós alimentamos intimamente no nosso campo do sentimento. O que nós temos que pensar dentro dessa conversa entre o céu e o inferno é que nesse mecanismo divino que nós somos convidados a estar, por isso a comparar as crenças e a não nos limitarmos que o amanhã não existe, porque nós trazemos ainda esse medo e esse receio justamente porque nós alimentamos no fundo da nossa consciência que pode ser que amanhã seremos nós condenados, julgados por um Deus ainda ríspido, Mas não, nós vamos ganhando grandes oportunidades através da reencarnação de nós irmos aprimorando. E esse estado, como você coloca, do umbral, nada mais é do que um estacionar na erraticidade, no plano espiritual, antes de nós voltarmos a experimentar mais uma vez o corpo material. Então temos que olhar para o que somos hoje e lembrar que amanhã, ao desencarnar do corpo material, do corpo físico, nós estagiaremos os mesmos sentimentos que hoje nós estagiamos. Quando pensamos no umbral, nada mais é do que um estado provisório, que nós seremos então colocados a analisar tudo aquilo que trazemos no nosso íntimo. E a partir daí somos então estimulados a melhorar, a buscar a reforma, o entendimento, não mais limitados apenas a uma existência, porque ao olhar tudo aquilo que o umbral nos convida, ali nós encontramos presente de Deus, oportunidades divinas. Se nós estivéssemos estacionados sem a oportunidade de regressarmos à carne mais uma vez, aonde encontraríamos a justiça divina? Como nós poderíamos aceitar um Deus justo, um Deus bom,
se nós não tivéssemos oportunidades de reparar mais uma vez. Então, pontos como esse do próprio umbral ou do próprio purgatório que nós poderíamos pensar também, são condições temporárias que nós somos submetidos a fim de poder analisar o que nós temos feito e como podemos progredir. A obra O Céu e o Inferno, ela vem fazer esse balanço do que somos, mas muito mais do que isso, nos convidar a mostrar a diretriz do nosso progresso. Então, o umbral se faz interno dentro de nós, dentro dos nossos pensamentos, ainda das limitações da potência do nosso espírito. E a gente chega para o nosso momento Chico Xavier. Nair Belo pergunta a Chico sobre crianças que nascem com deficiência. É karma? O sofrimento é dos pais ou da criança? Confira. Momento Chico Xavier. Agora, eu queria perguntar para você, uma família, um pai e uma mãe, que uma criança, porque eu vi muitas crianças excepcionais lá em Uberaba, muitas. Então eu gostaria de saber se uma criança excepcional é karma, que a gente diz em termo espiritual, karma, o sofrimento é dos pais ou da criança? Nair, a criança excepcional sempre me impressionou pelo sofrimento de que ela é portadora, não somente em se tratando dela mesma, mas também dos pais. E isso tem sido tema de várias conversações minhas com o nosso Emmanuel, que é o guia espiritual de nossas tarefas. Ele então diz que, em regra geral, a criança excepcional é um suicida reencarnado. Encarnado depois de suicídio recente. Porque a pessoa, quando pensa que se aniquila, ela está apenas estragando ou perdendo a roupa que a providência divina permite de que ela se sirva durante a existência, que é o corpo físico. A verdade é que ela em si é um corpo espiritual. Então os remanescentes do suicídio acompanham a criatura que praticou a autodestruição para a vida do mais além. Lá ela se demora algum tempo, amparada por amigos, que toda criatura tem afeições por toda parte, mas volta à terra com os remanescentes que ela levou daqui mesmo após o suicídio. Se uma pessoa espatifou o crânio, se o projétil atingiu o centro da sala, ela volta com a mudez. Se atingiu apenas o centro da visão, ela volta cega. Mas se atingiu determinadas regiões mais complexas do cérebro, ela vem em plena idiotia. E aí os centros fisiológicos não funcionam. A endocrinologia teria de fazer um capítulo especial para estudar uma criança surda, muda, cega, paralítica, porque aí a criatura feriu a vida no santuário da vida, que é a parte mais delicada do cérebro. Se ela suicidou-se mergulhando-se em águas profundas, ela vem com a disposição para o enfisema infantil, da mocidade, os primeiros dias da vida. Se ela, por exemplo, se ela se enforcou, ela vem com a paraplegia depois de uma simples queda, que toda criança cai do colo da ama, do colo da mãezinha. Então, quando
o processo de enforcamento, a vértebra que foi deslocada no enforcamento vem mais fraca e numa simples queda a criança é acometida pela paraplegia. E nós vemos por aí outras crianças que vêm completamente perturbadas. A esquizofrenia, por exemplo, que é o suicídio depois do homicídio. O complexo de culpa adquire dimensões tamanhas que o quimismo do cérebro se modifica e vem a esquizofrenia como uma doença verificável, porque através dos líquidos expelidos pelo corpo é possível detectar os princípios da esquizofrenia. Mas a esquizofrenia é o homicida que se fez suicida, porque o complexo de culpa é tão grande, o remorso é tão terrível, que aquilo se reflete na própria vida física da criatura durante algum tempo ou muito tempo. Mas uma criança retardada, ela sente o que a mãe e o pai falam para ela, por exemplo, palavras de amor ou palavras sem amor, bruscas. Ela sentem, ouvem, registram e sabem de que modo estão sendo tratadas. Elas são profundamente lúcidas na intimidade do próprio ser. A criança vem somente com aqueles que têm capacidade para amá-la e ajudá-la a passar aquele transe temporário de 13, 20, 30 anos. E geralmente os excepcionais desencarnam muito cedo. Das espera. De volta ao Esferas da Vida, a conversa de hoje é sobre o quarto livro das obras básicas do Espiritismo, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. A gente recebe o expositor espírita Leonardo Arruda e a gente já inicia o nosso bloco com um meme. Olha lá a mensagem importante de hoje. Um espírito questionando sobre o porquê da reencarnação. Por que ele quer reencarnar, né? E o mentor explica que a lei divina funciona para todos sem exceção, porque todo privilégio é uma preferência e toda preferência acaba sendo injustiça de fato. E aqui a gente pode perceber, Léo, nesse meme, né, que fala de preferência, de injustiça. A gente falou um pouquinho no primeiro bloco de céu e inferno. E voltando só nessa questão, a gente pode pensar assim, muitas pessoas, até recentemente eu vi no Instagram, que tem muitas pessoas e contas do Instagram explicando dos anjos, dos demônios, que Deus já criou o anjo do jeito que ele é criado, extremamente bom e já como se fosse um anjo mesmo, né? Como se a gente nunca fosse ter a oportunidade de ser um espírito evoluído a ponto de ser um anjo ou um espírito crístico. E não é isso que a doutrina espírita nos explica, certo? Nós vamos percebendo no caminhar, na evolução da humanidade, que essas definições do passado foram colocadas muito mais como um símbolo de medo, né? E dentro do medo nós vamos conseguindo controlar, então, as pessoas. Então é um estado que a própria religião vai colocando para que nós vamos tendo ali um receio e um medo, porque nós estamos sempre no meio. Se nós pensarmos em progresso, então aí talvez nós vamos nos libertando das amarras do conhecimento. Mas o que nós temos que olhar, que a doutrina espírita nos convida ao entendimento de que pela justiça de Deus, mais uma vez, né, pela lei divina, todos nós fomos criados no mesmo ponto, com nada de conhecimento ou muito pouco, e fomos convidados a passarmos pelos reinos, a evoluirmos, a progredirmos pelas experiências do dia a dia. Já pensou se nós pensássemos em criaturas superiores ou criaturas inferiores já criadas dessa forma?
Já pensou se nós pensássemos nos demônios como sendo uma criação de Deus? Por que é que Deus criaria uma entidade ou um espírito maligno para atrapalhar os seus filhos, que tanto amor ele tem, no progresso? Então, quando nós olhamos pelo amor divino, percebemos que não há essa condição de anjos e demônios e nós nesse meio todo. E somos todos criados por Deus e convidados a aprendermos, a progredirmos, a avançarmos, a passar pelas séries da vida. Por isso a própria vida, a própria experiência material que aqui estamos, vai ter muita similaridade com o método, o modelo de ensino atual. Todas as vezes que nós precisamos aprender, precisamos passar por situações. E quando nós passamos pelas situações, nós vamos ganhando experiência. E é nessas experiências que nós vamos subindo degrau a degrau, buscando então esses estágios mais próximos da condição pura. De não mais buscarmos o erro, de não mais cairmos na tentação, de não mais sermos chamados para as coisas erradas. E aí nós vamos então chegando à condição de anjos. Essa é a beleza da doutrina espírita, colocar a cada um segundo a sua obra. Não é o demônio, não é o anjo, é o espírito que vai avançando e progredindo com o passar do tempo, do seu esforço, da sua dedicação, do seu entendimento da lei divina. Então temos que parar com isso, porque ao pensar em duas entidades, já estamos aí pensando em um Deus muito egoísta, que nos coloca numa condição muito inferior de tudo. Léo, e a gente percebe que Kardec, com a sua análise, essa primeira análise que ele faz no começo do livro, ele deixa claro a importância da imortalidade da alma e da reencarnação para que a justiça divina seja de fato justa. Como foi a pergunta da Nair Belo para Chico, que a gente passou agora no nosso momento Chico Xavier, por que existem as pessoas nascendo com deficiência ou com outras questões de doença, ou as questões que a gente sempre, às vezes se pergunta, as filosóficas, por que um nasce rico, o outro nasce pobre, porque vivemos ainda num mundo de muita injustiça, Se a gente for pensar em uma única vida, em uma única oportunidade para cada espírito ou para cada pessoa, a gente poderia até afirmar que seria uma injustiça mesmo, perante Deus, uma injustiça divina. Então, a reencarnação e a imortalidade da alma, ela ajuda a gente a entender esse processo evolutivo e as expiações e as provas que a gente pode vir a falar aqui também de cada espírito, certo, Léo? É exatamente isso. Quando nós vamos olhando, esse livro mesmo, O Céu e o Inferno, ele é precioso de exemplos que nós vamos percebendo justamente o porquê, como colocado pela própria Nair Belo a Chico, por que uns nascem com deficiência, por que uns nascem em berço de ouro, outros nascem em situações de dificuldade financeira, por que uns têm mais facilidade intelectual, outros mais facilidade moral. É o livre-arbítrio que nós vamos tendo no decorrer da nossa existência, mas não existência apenas da carne agora, desde quando fomos criados até hoje, porque vivemos a somatória das nossas escolhas. Nós acordamos pela manhã e não percebemos que o nosso caminhar diário é pelas escolhas. Podemos acordar agora, acordar daqui 5 minutos. Podemos fazer um caminho, fazer outro. Podemos nos dirigir a uma pessoa de uma forma, podemos dirigir de outra. Podemos escolher as coisas que nos elevam, podemos escolher as coisas que nos trazem só prazer. Então nós vamos construindo na rota do Espírito aquilo que hoje nós somos. E somos chamados pela lei divina para refazermos todas as vezes que for necessário. Quando nós buscamos, depois falaremos sobre isso, mas a segunda parte do livro, é interessante que Kardec não fez a primeira parte para depois fazer a segunda. Muito pelo contrário. Kardec se debruçou tempo sobre as reuniões, sobre as comunicações mediúnicas, a olhar o cenário e a condição de cada espírito. A lembrar que a imortalidade da alma nos lança um olhar gigantesco a um plano que antes nós não víamos.
Então, se nós estamos limitados apenas a essa existência, que justiça divina há quando olhamos em cada um no cenário que se está, no cenário que se encontra? Como eu posso exercitar o amor de ser uma mãe se eu vim como homem nessa oportunidade da matéria? Então nós vamos vendo que aquelas crenças que nós somos alimentados e alimentamos há muito tempo, é preciso ser questionadas. É preciso olhar pela ótica espírita dos espíritos para compreender de fato a amplitude da lei de Deus. Léo, como você já citou a segunda parte, e a segunda parte é uma segunda parte de extrema importância, porque tem até um código, né? É Código Penal da Vida Futura. E ele vai colocando, Kardec, vários códigos, não é? Termos, artigos, que a gente pode se avaliar para a gente entender o processo do nosso progresso evolutivo espiritual. Eu achei muito interessante a maneira didática que Kardec faz nesse Código Penal, com artigos mesmo. Olha, né, se você fizer assim, será assado. Eu acho que todo mundo que está nos assistindo deve ter a curiosidade de pegar o livro e começar a ler, não é, Léo? Essa parte dos códigos, né, podemos dizer, são recortes, não recortes, mas são insights que Kardec vai nos trazendo, são 33, para nós, de fato, olharmos como nós temos vivido diante das leis divinas. E nós estamos, de fato, diante de um tribunal. Estamos nós vivendo esse processo jurídico de julgamento, de fato. Somos nós mesmos julgando os nossos próprios atos. Se pegarmos ali as questões teóricas da primeira parte do livro, ali é como se no julgamento estivesse nos mostrando todas as questões teóricas de um processo, a lei, como funciona, como não funciona. E a segunda parte, com os exemplos que ele vai nos trazer, ele vai trazer justamente como se fosse aquele que precisa falar. Traz a testemunha aqui. Olha, fala para mim o que você passou, qual foi a tua experiência. Então, quando nós olhamos de fato esse livro, e precisamente essa parte dos códigos penais da vida futura, ele vai nos trazer um balanço importantíssimo, a não mais olharmos só para nós, mas olharmos para tudo aquilo que está à nossa volta. Como Deus tem sido misericordioso, nos dando oportunidades de conhecer a nós, mas também de conhecer a nós a partir do exemplo dos outros. Então é como se de fato estivéssemos dentro de um processo jurídico, onde a todo instante somos nós colocados ali diante da lei. Mas lembrando que o grande julgamento, nós mesmos que fazemos diante da nossa consciência. Cada linha que nós lemos, cada conhecimento novo que nós adquirimos, um novo olhar nós vamos tendo para as coisas divinas. Um novo olhar nós vamos tendo para nós mesmos. E nós mesmos vamos buscando essa correção. E é interessante, eu peguei um artigo aqui para a gente conversar, que ele deixa claro que não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma única só qualidade boa que não seja fonte, né, de um gozo. Soma das penas são as somas das nossas imperfeições. E, né, das nossas qualidades são a soma das nossas felicidades. Então, toda a imperfeição que nós, enquanto espírito, temos, vai gerar alguma questão para a gente corrigir, alguma consequência que a gente terá que corrigir no futuro. Léo? Isso não é uma segurança para nós, filhos desse Pai bondoso? Se nós, por um acaso, nós ainda cometemos algum ato enganoso, se nós ainda escorregarmos ou cairmos numa tentação, que seja, como nós dizemos, né, a carne é fraca, mas nós temos que lembrar que é o próprio Espírito, né, que conduz a carne, nós somos chamados a mais uma vez corrigirmos. É como se a lei divina estivesse falando: filho, você cometeu um equívoco ali, volta, retorna, porque pela natureza todo espírito precisa ser bom, todo espírito precisa entregar o melhor de si, é de fato buscarmos ser o que melhor nós podemos ser, aquilo que Deus espera de nós.
a acendermos a nossa luz. E quando nós não conseguimos, é como se ele estivesse falando, olha, você não vai para uma pena eterna. Volte no começo da esteira, né? Volte a tentar mais uma vez. Nós estaremos te dando todas as ferramentas necessárias. Não conseguiu ter paciência? Vamos te dar situações para que você desenvolva paciência. Não conseguiu amar um amigo? Não conseguiu amar um inimigo? Volte agora na condição de pai, de mãe, e vai desenvolver esse amor. É como você coloca, Pri, é como se estivéssemos 2 pratinhos numa balança, aquela balança do advogado mesmo, colocando as coisas boas e colocando as coisas ruins. No final, nós vamos ver se está alinhado. E nós temos que lembrar que a balança do bem tem que estar muito maior que a balança do mal. Se não estiver, nova oportunidade de conquistar. É como se estivéssemos num jogo de videogame, buscando vencer as etapas. Se nós equivocamos, retornamos mais uma vez pelo processo da expiação. E eu achei tão importante, porque a gente sempre, buscando a felicidade, buscando a alegria. E Kardec deixa aqui tão claro por meio dos espíritos, que a soma das nossas qualidades é que nos traz as alegrias, Infelizmente, a soma das nossas imperfeições é que nos traz também as nossas tristezas. E tem essa grande questão também, que é da lei do progresso, que Kardec deixa claro, que é sobre o arrependimento, a expiação e a reparação. E uma grande questão que a gente tem aqui na doutrina espírita é essa questão da expiação, que muitas pessoas às vezes falam que é o karma. Nossa, o meu karma. Com certeza na vida passada, acredita que toda questão ruim que aconteça nessa vida específica presente, seja alguma expiação do passado, seja algum karma. A gente podia começar a explicar, a gente tem poucos minutos agora no segundo bloco, mas começar a explicar um pouquinho essa questão do que é de fato a expiação, Léo. Nós poderíamos pensar aqui, olhando mesmo para um processo jurídico, que é o cumprimento de uma pena. Não é? Se nós fizemos algo equivocado, seremos nós chamados mais uma vez então a cumprir ou reajustar aquilo que lá atrás, em outras oportunidades na carne ou nessa mesmo, nós fizemos. Agora, a pensar que tudo que acontece conosco é culpa, é o karma, ou é a expiação, quando nós olhamos o próprio livro dos Espíritos, lá os Espíritos vão dizer que muitas vezes passamos por situações desagradáveis por experiências atuais, não pela do passado, que nós nos enrolamos muito mais com as escolhas do presente do que com as vidas passadas, com as experiências na carne anterior. E é justamente a reencarnação que nos convida a reajustar, mas não a vivemos numa condição plena nessa conquista de reparar, porque nós ainda não conseguiríamos. Por isso nós olhamos para a oportunidade da vida material e encontramos tantas coisas boas. Se bem analisado, muito mais bênçãos do que dor. É que nós vamos colocando de forma egoísta o nosso olhar apenas na dor. Como você coloca entre a tristeza e a alegria, o que é tristeza, o que é alegria? O que é o reparo de fato? Qual é o nosso ponto de vista? Estamos olhando pelas questões materiais, espirituais? O que temos buscado conquistar? E quando falamos em karma, aonde se encaixa esse karma? Nas coisas materiais ou nas conquistas espirituais? Então é importante nós olharmos de fato como espíritos que somos, o que nós trazemos, mas o que nós geramos nessa oportunidade. Senão a dívida vai só aumentando, E a mais vezes teremos que voltar para reparar. Depois, no próximo bloco, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão do castigo. Tem muita gente que fala, não é possível que Deus fica castigando, Expiação é um castigo, aprovação é um castigo, A gente só vai expiar sempre por meio da dor, expia-se também por meio do amor? A gente já volta com essa pergunta. Paz espera.
De volta ao Esferas da Vida, a conversa de hoje é sobre o quarto livro das obras básicas do Espiritismo, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, e a gente recebe o expositor espírita Leonardo Arruda, que está aqui refletindo conosco sobre esse assunto. Léo, a gente saiu do segundo bloco conversando sobre a questão da expiação e que muitas pessoas às vezes entendem a expiação como um castigo de Deus. Olha, eu estou sendo castigado, com certeza na vida passada eu devo ter jogado pedra na cruz, o que será que eu fiz? Enfim, como que você pode ajudar a gente com essa questão? Olha que coisa interessante, né? E ao mesmo tempo bonita de nós analisarmos. A expiação, ela não é um processo de dor, ela não é apenas um processo de dor, ela não é um processo de revolta, ela não é um processo que nós temos que olhar e não querer passar por isso. Muito pelo contrário, quando nós olhamos pela oportunidade da expiação, nós temos que pensar que ainda somos crianças espirituais. E assim como criança, muitas vezes nós olhamos para aquilo que está sendo apresentado para nós e nós vamos querer ir contra. Olhamos um professor da aula apresentar uma matéria nova e nós queremos então fugir da aula, não querer dar a atenção necessária. Quando nós pensamos na expiação como sendo algo muito contrário, como sendo um castigo de Deus, é porque nós não temos entendido a matéria ou porque nós temos sido alunos rebeldes. É importante nós lembrarmos que nós morreremos como carne e continuaremos como espírito. E voltaremos pelo processo da reencarnação. Que pela reencarnação muitos encarnam para expiar e corrigir, outros encarnam para missões, para passar as provas. Então nós temos que pensar com muito cuidado nessa fala, porque muitos analisam aqueles que já compreenderam que, diante desse caminho que nós estamos aqui vivenciando na carne, nessa vida agora atual, nós vamos passar dores, desafios, vicissitudes, como nós encontramos na questão 132 de O Livro dos Espíritos. E são essas vicissitudes que vão nos mostrando, nos dando forças e ganhando musculatura espiritual. Então nós também não podemos pensar que só viver na dor vai bastar para que nós possamos progredir. Há pessoas que, encarnações e encarnações, têm vivido a dor sem dado um passo ao progresso. Então a expiação ela é necessária, mas não só nesse processo da dor. Por vezes passamos experiências boas e somos convidados. Um exemplo, a própria maternidade. Se nós temos que reparar algo com o espírito de vida anterior que nós tivemos dificuldade, não em todas as regras, mas por que não colocarmos ali como pais e filhos a desenvolver o sentimento belo? É a expiação no amor. A pensar que podemos corrigir não só na dor. A dor faz parte do processo, mas que a vida vai nos dando oportunidades de amor, de amorosidade, para desenvolvermos a melhor parte de nós mesmos. Então nós não podemos ficar muito limitado a isso, Pri, de que a expiação ela sempre vem com um processo de dor. O que nós temos que buscar é compreender os equívocos que nós temos feito e não mais fazer aquela revista íntima que Santo Agostinho nos fala tanto, de pensarmos em tudo aquilo que passamos enquanto o dia, né? E no dia seguinte oferecermos o melhor de nós mesmos. O grande ponto é que nós olhamos a nossa vida pelo ponto de vista que nos interessa. E todas as vezes que nós nos posicionarmos contrários à lei de Deus, para nós encararemos como sendo dor. É como um filho que é contrariado e ele vai querer ficar de mal do pai, porque ele não entende que o pai quer o melhor para ele. Então, quando olhamos pelo ponto de vista espiritual, mesmo que ainda não consigamos compreender aquele cenário que parece ser de dor, nós vamos então ganhando confiança e olhando, bom, ali há a justiça divina.
Porque tudo que está à nossa volta, como bem analisado, percebemos que há uma inteligência muito maior governando tudo, e todas as vezes que nós posicionamos contra, nós sofreremos o impacto de não estar seguindo pelo caminho correto. É como se o chamado fosse, olha, volta ao caminho bom de novo. Nós chamamos de porta estreita, mas é justamente a porta do amor. É justamente o caminho de luz que nós somos convidados. Então a expiação nem sempre é dor. Os espíritas às vezes ficam vivendo aquele processo da dor e acham que isso é natural. Não, como eu posso superar? Como eu posso entender? Porque a dor por si só, ela vem para nos transformar em seres melhores, em buscarmos através do arrependimento do que fizemos, agora uma nova oportunidade de caminhar. Então, quando nós vamos olhando lá pelo segunda parte da obra, nos exemplos, nós vamos percebendo que somente a dor não vale. Se não houve o arrependimento, se não há a vontade legítima da melhora, por vezes vamos passar uma encarnação inteira e nós não vamos aproveitar. Nós vemos ali muitas vezes o sofrimento sendo alimentado para poder ganhar o destaque, para poder ser olhado, para poder ser valorizado, e vamos acumulando mais uma vez os enganos da vida. Qual é o convite? O convite é que todas as vezes que essas sensações chegarem ao nosso coração, primeiro, é porque temos que passar. Segundo, é porque temos que encontrar uma maneira de superar. Deus nos dá força. Nunca vamos ter um peso maior do que nós conseguimos suportar. Então a expiação, ela passa por um processo de arrependimento. Eu me arrependi, deveria ter feito diferente. Agora então eu vou encarnar para poder ajustar, para poder reparar, para poder corrigir, para dar o melhor de mim. Então, se doeu, lembremos, precisamos achar um ponto de reparação disso tudo. E muito mais que isso, dar um passo em busca da senda do bem. É esse olhar, né, Pri? Porque senão a gente fica muito limitado à dor, e aí tudo é dor, e a dor só impede a gente de avançar, né? Leonardo Arruda aqui, ó, de Limeira, São Paulo, aqui no Esferas da Vida pra gente hoje. Léo, a gente tem poucos minutinhos, eu poderia finalizar o programa agora, mas você tem algum exemplo do livro que você gostaria de indicar aqui para os nossos telespectadores, que mostra um pouco essa questão da justiça divina e quão bonita é de fato a justiça divina quando a gente analisa pelo ponto espiritual? Existem, todos os casos, né, da segunda parte são belíssimos. E os próprios exemplos que Kardec coloca, diante de todos os casos ali, Kardec vem e coloca uma anotação. Então é um ensinamento ali maravilhoso, né? Mas quando nós olhamos em um caso específico, eu gosto muito, é a condição de um espírito mediano, né? Então não é nem mal e nem bom. Ele chama Joseph Black. E vai ter a sua neta, então, fazendo uma evocação direta ao avô, perguntando se está tudo bem, como ele se encontra no plano espiritual. E ele vai dizer que mais ou menos, né, que ele está espiando as faltas dele. E a neta assusta, porque fala, mas você foi um homem tão bom enquanto encarnado, você fez tanta coisa boa. E nós imaginamos que no caminhar da vida nós estamos fazendo coisas boas. E aí ele vai dizer, minha neta, mas há um abismo muito grande entre as coisas, entre as leis do mundo e as leis divinas. Quando olhamos pela lei do mundo, nós não podemos infringir a alegria, o espaço do outro, não podemos querer machucar o outro, não queremos saquear o outro, mas diante da lei de Deus, basta nós não fazermos o bem. É uma lição que me traz um peso muito grande, porque por vezes achamos que o simples fato de nós não fazermos o mal, já estamos fazendo muito bem. E aí nós lembramos que não basta para agradar a Deus apenas não fazer o mal, mas temos que fazer o bem em toda a oportunidade que nós recebemos. Basta olhar nesse caso, que poderia não estar passando pela expiação, se tivesse olhado pela lei divina.
Leonardo Arruda aqui pra gente, e eu termino com a Editora Clarim, a dica do livro da Editora Clarim, que é Mediunidade na Espanha. No seio dos mais diferentes povos e religiões, a mediunidade sempre se manifestou em toda a sua pujança, proporcionando os frutos do esclarecimento, da consolação e da paz. Em uma época anterior à codificação do Espiritismo, a gente vai nos transportar para as terras da Espanha e acompanhar o desenrolar de uma história cativante e comovente que se passa nos acampamentos ciganos de séculos passados. Mediunidade na Espanha é a dica da Editora Clarim, e vale lembrar que a Revista Internacional de Espiritismo e o jornal Clarim, Legados de Caibar Schutel, continuam plenamente ativos, dando continuidade ao seu ímpar trabalho de divulgação. A gente gostaria de te agradecer muito, Leonardo. É uma honra tê-lo aqui pela primeira vez e, se Deus quiser, a primeira vez de muitas vezes. Obrigado, Pri. Obrigado a todos que nos acompanham. É sempre uma alegria poder estar com você e estou sempre à disposição. Sempre que preciso, pode contar comigo, viu? Um grande beijo no coração de todos. E o Esferas da Vida fica por aqui. A gente agradece também a sua audiência. Estamos sempre juntos, sábado, 10 horas da noite, na Rede Amigo Espírita, na TV Mundo Maior e no canal também, do Letra Espírita, e aos domingos, meia-noite, lá na TV Cultura Paulista. Um beijo e até a semana que vem, se Deus quiser.